paz do Senhor, amada igreja, nós estamos aqui novamente para dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. No dia de hoje nós vamos trabalhar a lição número 3 da nossa revista. Como sabemos, estamos trabalhando com a revista do Espírito Santo, o Espírito Santo, Divino Consolador, Mestre e Companheiro. No dia de hoje nós vamos falar sobre as representações do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. Para falar de representação, nós temos que entender a ideia de símbolo. A palavra, a Escritura Sagrada, ela retrata o Espírito Santo muitas vezes através de símbolos. E símbolos, eles representam algo ou alguma pessoa. Quando nós usamos símbolos, nós queremos fazer um paralelo, extrair dessa característica dos símbolos algo que pode ser usado também para entender a pessoa do Espírito Santo. Então, por exemplo, a palavra de Deus ela usa símbolos como a água, o fogo, o selo, para retratar, para falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Por que a Escritura Sagrada faz isso? Para que as verdades do reino de Deus, para aquilo que está na dimensão espiritual, possa ser melhor compreendida por nós. Nós que vivemos no plano terreno, nós precisamos de elementos com os quais nós lidamos no dia a dia, elementos que são da nossa compreensão, elementos que nós conseguimos compreender para então compreender melhor a pessoa do Espírito Santo. Então, símbolos servem para isso também. Eles usam um elemento representativo da natureza, algo que nós conhecemos, para que nós extraiamos aí características do Espírito Santo. E uma das figuras de linguagem, um dos símbolos que representa o Espírito Santo, para a gente iniciar a lição de hoje, é a água. E a água, ela se divide em algumas formas né? Tem o rio, tem a chuva, tem a água que a gente bebe. E a palavra de Deus, ela fala sobre o rio, por exemplo. Em Salmos capítulo 46, versículo 4, está escrito assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Esse rio que alegra a cidade de Deus representa o Espírito Santo que se move no meio da cidade de Deus, a igreja. Se move em nosso meio. Esse rio que se move, ele representa o Espírito Santo. Essa água que se move representa o Espírito Santo. Em Ezequiel capítulo 47 também, que trata daquela passagem do rio que bate na tornozela, que bate no joelho, que bate na cintura, até um ponto que a pessoa não consegue mais andar, também representa o Espírito Santo. Ezequiel capítulo 47, versículo 12, diz assim: nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Essas águas santas, né, que saem do santuário, representam o Espírito Santo, que em nós torna a nossa vida produtiva, frutífera para Deus. E quando nós mergulhamos nesse rio de Deus, cada vez mais que nós mergulhamos nesse rio de Deus, que é o Espírito Santo, e nos entregamos a Ele, mais Ele nos faz frutífero, mais nós perdemos o controle, entregamos o controle a Ele para que Ele nos conduza nesse rio caudaloso, para onde quer que Ele queira nos conduzir. Então, é uma representação do Espírito Santo. Mas existe também outro tipo de representação do Espírito Santo envolvendo água. É a água que a gente ingere, é a água que a gente bebe. O Espírito Santo, ele representa essa água que sacia a nossa sede. E a palavra de Deus também retrata isso de maneira muito clara. Em Isaías capítulo 44, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: porque derramei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Aqui está falando dos dois, né? Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então a gente percebe aqui a figura da água que mata a sede do sedento, o rio que vem sobre a terra seca. A água é vida. A água que a gente ingere é vida. Sem a água nós não podemos sobreviver. Estudos dizem que o ser humano ele consegue ficar no máximo até 7 dias sem água. De igual modo, nós precisamos do Espírito Santo para poder sobreviver. E não podemos ficar
muito tempo sem nos relacionarmos com o Espírito Santo. É uma questão de sobrevivência também. O relacionamento com o Espírito Santo é vital para a nossa vida cristã, para que nós possamos dar fruto no reino de Deus. E rios que são derramados sobre terra seca, fala sobre frutificação. Terra seca é infrutífera, mas quando vem um rio passando por aquela terra, logo tudo se torna fértil. Então isso representa a obra do Espírito Santo na vida do crente. Outro versículo da palavra de Deus que representa bem isso está em Salmo 42, verso 1 e 2, que diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Essa passagem ela nos compara com a corça. Por quê? Porque a corça ela vibra, ela suspira quando ela se depara com águas correntes, porque ela precisa da água para sobreviver. A corça, quando ela está muito tempo sem tomar água, a pele dela se resseca. E ao se ressecar, cria feridas na sua pele. E essas feridas na sua pele exalam um odor que atraem os inimigos, os seus predadores. De igual modo, quando nós estamos muito tempo sem tomar da água, sem beber da água do Espírito Santo que jorra dentro de nós nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Então percebam que são analogias, percebam que é uma linguagem figurada, símbolos, que nós podemos extrair lições de como o Espírito Santo trabalha na nossa vida, de como o Espírito Santo se relaciona conosco. Então, o Espírito Santo é a água que nos sacia e nos mantém vivos para a eternidade, para seguirmos os passos que o Senhor Jesus nos chamou para trilharmos. E essa água que nos mantém vivos para a eternidade, ela faz inclusive parte da declaração de Jesus Cristo. Está dentro daquilo que o Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Essa fonte de água que nós bebemos, essa fonte de água dentro de nós, essa água que nós bebemos, jorra de nós, é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida e nos conduzindo para a vida eterna, porque estaremos fazendo a vontade de Deus. E outra forma de representação da água é a chuva. A chuva que prepara a nossa vida, prepara o solo do nosso coração para que a semente, que é a palavra de Deus, seja lançada e produza fruto. O texto bíblico diz assim, em Joel capítulo 2, versículo 23: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas, que são as chuvas temporã e a serôdia. Algumas versões usam essa expressão. E Joel capítulo 2, 28, na sequência diz assim: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Então esse derramar da chuva tem a ver com a chuva do Espírito Santo, a água que prepara o solo, na chuva temporã, que acontece antes da semeadura, preparando o solo para receber a semente. E também a chuva serôdia, que acontece antes da colheita, para que aquela plantação cresça e dê mais fruto ainda. Então o Espírito Santo representa isso, a chuva que vem sobre a nossa vida para preparar o solo do nosso coração, para receber a palavra de Deus e através da palavra de Deus nós crescermos e darmos fruto para a honra e glória do Senhor Jesus. Outra representação do Espírito Santo, além da água, é o fogo. O fogo tem a ver, principalmente, existem outras conotações que nós poderíamos trabalhar, mas o fogo tem a ver principalmente com a purificação, com a santificação. E a palavra de Deus retrata isso muito bem no capítulo 6 de Isaías, capítulo 6, versículos 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: então eu disse, Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, fogo,
que havia tirado do altar com uma pinça, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Então o fogo purifica, o fogo apaga nossa iniquidade, purifica a nossa vida, para que nós estejamos aptos para trabalhar para o Senhor. É uma representação do que o Espírito Santo faz na nossa vida, nos purifica, nos santifica, para estarmos aptos para trabalharmos para o Senhor. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela representa também Deus como fogo. A gente sabe que Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente, e a Palavra de Deus diz assim: tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Então relaciona a presença de Deus com terra santa, com santificação, com lugar santo. Fogo, consumidor, a chama de Deus presente, santificando, purificando o local. Nós também vemos fogo quando o Senhor acompanhou o povo hebreu no deserto, uma coluna de fogo à noite, iluminando o caminho, protegendo o povo hebreu. Então o fogo também representa isso, o Espírito Santo também representa isso, iluminação, mostrar o caminho pelo qual nós devemos andar. Então o fogo, como elemento que representa o Espírito Santo, ele tem guarda muita relação com a santificação, com a purificação. E é interessante notar que o fogo tanto representa o Espírito Santo, que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: não apaguem o Espírito Santo. Ora, o que pode ser apagado é o fogo. Não apaguem o Espírito Santo. E esse relacionamento com o Espírito Santo ele pode ser enfraquecido, apagado, extinto, através de uma vida que nós desprezamos o Espírito Santo, uma vida que nós deixamos de ouvir o Espírito Santo, uma vida de pecado. Então o Espírito Santo vem para tirar o pecado da nossa vida, para nos purificar, para nos envolvermos com a obra do Senhor. Outro elemento que representa a pessoa do Espírito Santo é o vento. E o vento é algo que tem relação com uma obra de restauração, de renovo na vida do crente. E a gente percebe isso muito bem em Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos sequíssimos. Porque Deus manda o profeta profetizar sobre aqueles ossos, dizendo assim: venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Então o vento do Senhor, que é o Espírito Santo, representa essa vida, essa nova vida, essa restauração. Em João capítulo 3, versículos 6 a 8, na conversa que há entre Nicodemos e o Senhor Jesus Cristo, Nicodemos não entende como pode ser esse novo nascimento. E aí o Senhor Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o vento sopra onde quer, o Espírito Santo vem, faz a obra, a pessoa tem uma transformação de vida, um renovo de vida, a pessoa passa a viver para Cristo. Isso é a obra do Espírito Santo, essa restauração, esse renovo que há nas nossas vidas. Outro elemento que representa o Espírito Santo é o óleo, o azeite. E o óleo e o azeite ele está muito relacionado com a unção para exercer o chamado que Deus tem para a nossa vida. Nós percebemos isso claramente no Antigo Testamento, quando Deus manda ungir os utensílios do templo para serem usados exclusivamente, de forma separada para Deus. Eram utensílios santos, sagrados. Deus mandava também ungir os reis, os sacerdotes, os profetas, porque eles seriam separados para fazer a função que Deus tinha designado. Em Êxodo capítulo 30, versículo 29 a 31, nós percebemos isso de forma muito clara, uma ilustração a respeito dessa unção, separação para fazer a obra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor:
Assim você consagrará estas coisas, os utensílios, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nela será santo. Você ungirá também Arão e seus filhos, e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Então havia uma unção de Arão, houve uma unção de Arão dos seus filhos, para que eles fossem separados, consagrados para trabalhar na obra do Senhor. A unção dos sacerdotes, também nós percebemos na palavra do Senhor, está em Levíticos 8:12. A unção dos reis, Saul foi ungido, Davi foi ungido. E é interessante citar a unção que houve sobre Davi, o profeta Samuel ungindo Davi, porque isso ilustra bem a presença do Espírito Santo nessa unção, apoderando, revestindo o rei Davi. Diz assim a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13: Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então a gente percebe que através da unção derramada de azeite sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor veio e se apossou de Davi, dando-lhe condições, capacitando-lhe para exercer o chamado que Deus tinha na vida dele. Então a gente vê que a unção tem a ver com essa capacitação, com esse revestimento de autoridade, com essa unção para exercer o ministério, para exercer o chamado que Deus tem na vida de cada um de nós. Então isso também é uma representação do que o Espírito Santo faz na nossa vida, nos capacita, nos habilita, nos dá autoridade, nos torna aptos a exercermos o ministério que Deus tem para nós. Jesus, por exemplo, foi ungido também. Jesus também foi ungido para exercer, para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados do coração, pregar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Está lá em Lucas capítulo 14, versículo 18, quando ele diz que a palavra de Isaías se cumpriu na vida dele. Então Jesus também foi ungido, foi capacitado, foi revestido de poder pelo Espírito Santo para exercer aquilo para o qual ele veio. Da mesma forma acontece conosco, o nosso chamado. E na nossa revistinha, o último elemento que representa o Espírito Santo é o selo do Espírito Santo. E o selo ele tem relação com ele significa o quê? Significa a garantia de que nós somos propriedade do Senhor, que nós pertencemos ao Senhor Deus, nós pertencemos ao Senhor Jesus. Porque o selo na antiguidade ele demonstrava quem era o remetente daquela carta. Você derramava uma substância sobre a carta, enquanto ela estava ainda pastosa, você vinha com um carimbo, colocava aquele selo ali, aquele garantia a autenticidade e garantia também de quem era aquela carta, quem estava enviando aquela carta. De igual modo acontece conosco, quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, ele faz um selo. Esse aqui pertence a Jesus, esse aqui é de Jesus. E a palavra de Deus retrata isso, a palavra de Deus mostra isso, a palavra de Deus exemplifica isso através da passagem que está contida em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O penhor é garantia, nos deu o selo e o penhor, a garantia do Espírito em nosso coração. Então nós sabemos que nós somos pertencentes a Deus, porque o Espírito Santo nos selou e testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E essa figura do selo representa a pessoa do Espírito Santo como alguém que confirma que nós somos filhos de Deus, pertencemos ao Senhor. E isso é tão forte que o apóstolo Paulo chega a dizer na carta aos Romanos, capítulo 8, que aquele que não tem o Espírito de Deus, se não me engano, no versículo 29, que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. Esse não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Deus. Porque o Espírito testifica
e nos cela. E é assim que nós sabemos, por causa dessa testificação, que nós somos filhos de Deus. Então, esses são os elementos que representam a pessoa do Espírito Santo. Existem outros. Nós tratamos os principais, de alguns aqui nessa lição, que o pastor Gesiel Gomes deixou aqui para nós tratarmos nessa lição 3. E a importância disso é porque nós precisamos saber que existem essas representações do Espírito Santo para que nós possamos entender melhor justamente como funciona essa interação com o Espírito Santo. Entendermos melhor quem é a pessoa do Espírito Santo e como ele interage conosco. Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença até aqui, pela sua audiência conosco. Deus abençoe e até a próxima lição.